gostaria que nós refletíssemos um pouco sobre o que a graça de Deus ela nos ensina. E nós entendemos, começando, que a graça de Deus é esse favor do Senhor que é dado a nós sem que nós mereçamos. É o favor dele que nós não merecemos. E nós podemos observar em vários aspectos da nossa vida a graça de Deus. E essa graça é até denominada como graça comum, A graça de Deus de derramar a chuva sobre os bons e os maus, sem que o homem mereça. A graça de Deus de proporcionar saúde a nós para que venhamos a trabalhar e ter o nosso sustento, mesmo que não mereçamos. A graça de Deus de nos livrar dos males, dos acidentes, de tantas coisas que envolvem a nossa vida de uma maneira geral. É o favor de Deus na nossa vida, sem que mereçamos. Mas, nessa carta do apóstolo Paulo a Tito, a partir do versículo 11 que nós lemos, nós vamos observar uma graça específica. Nós observamos que Deus ele manifestou a sua graça de uma maneira mais profunda e específica nessa passagem. E essa graça é a graça salvadora. O versículo 11 diz que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. E é mediante essa graça que Deus manifestou, a graça salvadora, que ele demonstrou o seu amor eterno, nos concedendo a redenção da morte. E pulando aí alguns versículos, indo para o 14, ele vai dizer assim, mostrar justamente isso, dizendo que o qual a si mesmo, Jesus, se deu por nós, a fim de redimir-nos, nos resgatar de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu. E essa graça, ela nos ensina que a salvação está disponível a toda a humanidade. Que Deus, manifestando essa graça salvadora, por meio de Jesus, por meio do seu sacrifício, tornou disponível a todos os homens, a toda a humanidade, a salvação. Tornou possível abrir o caminho que estava fechado, a salvação da humanidade, a redenção. E mediante a graça manifestada, Deus, ele purifica e toma para si mesmo um povo particular, ou seja, de maneira específica aqui nós, a igreja. Ele manifestando essa graça salvadora, nos salvando, toma para si mesmo um povo que pertence a ele, um povo que lhe é exclusivo, ou seja, que não está sobre o domínio de mais nada, de mais ninguém, mas exclusivamente sobre seu domínio. E é interessante a gente observar que essa graça que Deus manifestou, que nos trouxe redenção, nós vamos aí observar que essa redenção ela pode ser compreendida em pelo menos, de maneira resumida aqui, em pelo menos 3 aspectos. E o primeiro dele é que nós recebemos a redenção mediante o pagamento do resgate com o sangue de Jesus Cristo. Por causa do nosso pecado, nós éramos escravos condenados à perdição eterna. Ou seja, o nosso estado principal, o estado ao qual nós chegamos a esse mundo de condenação, é o estado em que nós nos encontramos em escravidão. E não conseguimos nos libertar por nós mesmos. Mas da redenção, Cristo é aquele que nos resgata por meio do seu sangue, ou seja, a sua morte. E o sangue e a morte de Cristo era o único pagamento que seria aceitável a Deus, que lhe seria suficiente, que satisfaria a sua justiça. É por isso que 1 Coríntios, no capítulo 6, o versículo 20, o apóstolo Paulo também, na sua carta aos Coríntios, vai dizer assim: porque
fostes comprados por preço, né? Alto preço. Agora, glorificai a Deus no vosso corpo. Também Apocalipse, no capítulo 5, o versículo 9 vai dizer assim: versículo 9 também diz: E entoavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. O segundo aspecto também dessa redenção é que, pela redenção, não só o sangue de Cristo, a sua morte é o meio ao qual fomos salvos, mas que nós fomos removidos da maldição da lei. E aqui talvez essa compreensão seja um pouco complicada a gente entender de que o que seria a maldição da lei, né? E a maldição da lei é a punição pela transgressão da lei mediante a morte. O que isso significa dizer? Que na antiga aliança que Deus havia estabelecido com Israel, né, aquele que tropeçasse em apenas um tio sequer que fosse da lei, por mais que ele cumprisse toda a lei, mas tropeçasse em apenas um tio, um traço, um mandamento, ele não estava cumprindo toda a lei. E a lei que Deus havia dado à nação, a lei que Deus havia dado ao povo na antiga aliança, era uma lei de condenação, de acusação. Era uma lei perfeita, de que se deveria cumprir, de que se deveria obedecer, porém acusava os pecados e trazia condenação. Aquela lei, e naquela aliança, ela não trazia a redenção, porque veio para acusar e mostrar que nós somos pecadores por causa de nossas falhas, por causa da nossa natureza. E é por isso que Deus, no seu propósito eterno, enviando Jesus para cumprir a lei, para satisfazer a lei, ele veio trazer redenção. Aquilo que a antiga aliança não conseguiu, Jesus, na sua vinda, trouxe, que foi a sua morte no nosso lugar, cumprindo e pagando os nossos pecados e a nossa condenação, mesmo ele sendo justo, e assim nos libertou da maldição da lei, ou seja, sermos condenados por causa dos nossos pecados. Ele sofreu a condenação e a sua punição em nosso lugar, nos libertando e nos dando a salvação. Gálatas, no capítulo 3, no versículo 13, o apóstolo Paulo também, por falar sempre em todas as suas cartas, né, sobre um assunto bem comum que é a graça e a salvação, né, a gente vai sempre encontrar coisas paralelas, né, mesmo que eles tivessem se dirigido a pessoas diferentes. Mas Gálatas, no capítulo 3, o versículo 13 diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. E um terceiro aspecto também da redenção é que, pela redenção, nós somos libertos da escravidão dos pecados e postos para a liberdade da graça. Queridos, a graça que Deus manifestou na nossa vida, ela não só nos trouxe a redenção com o pagamento dos nossos pecados, com o sangue e a morte de Cristo, não só a libertação da condenação desses pecados, mas nos liberta também de uma vida pecaminosa. Não somos mais escravos, mas plenamente capazes, plenamente preparados e prontos para rejeitar tudo aquilo que não agrada a Deus.
a partir do momento que esse processo ocorre na nossa vida, o pecado não nos domina. Nós pecamos porque queremos. Pecamos com consciência. Pecamos sabendo que estamos desagradando a Deus e não porque somos escravos. Isso é diferente de dizer que a antiga natureza vive em nós. Nós ainda estamos na antiga natureza. Ainda estamos presos no corpo mortal que vai perecer. Mas o nosso espírito não é escravo. E nós somos plenamente capazes de não pecar. De não fazer aquilo que desagrada a Deus. Tomando aqui como exemplo, vamos abrir lá em Romanos, capítulo 6. Nós vamos ler alguns versículos para nosso melhor entendimento. Romanos, capítulo 6. A partir do versículo 6, que diz: Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Vá agora para o versículo 11. Assim, também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Versículo 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Versículo 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. E o versículo 22. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. O que o apóstolo Paulo mostra nesse capítulo 6 de Romanos é justamente de que, salvos no Senhor, o pecado não tem mais domínio sobre nós e não somos mais escravos. Porém, deixamos a escravidão do pecado para sermos também escravos de Deus. E isso pode parecer um pouco paradoxal para nós, né? A Bíblia fala que nós somos libertados da escravidão do pecado para ser livres pela graça, mas que também para ser escravos de Deus. E o que isso quer dizer, queridos? É que nada mais nos domina a não ser o Senhor. Sermos escravos dele aqui, de fato, estamos debaixo do seu domínio, do seu governo, do seu reino. Ele é aquele que nos dirige, que deve nos dirigir, que deve nos governar, e nada mais nos domina, a não ser ele, a sua palavra. Por isso, ele nos libertou de todas as amarras, nos dando a sua graça, e nos pôs debaixo do seu reino, debaixo do seu domínio. Por isso que o apóstolo Pedro vai dizer lá, né, na sua carta, que devemos nos humilhar debaixo da sua poderosa mão, nos sujeitar a ele, porque de fato estamos sob o domínio do Senhor. Estamos sob o domínio do Supremo Pastor, queridos, daquele que governa e que dirige a nossa vida. E além disso tudo, além desses aspectos, né, que envolvem a redenção na nossa vida, a graça, ela vai também nos ensinar como resposta diante de tudo isso que o Senhor fez por nós, a nós tomarmos atitudes, a nós tomarmos atitudes práticas, tomar ação correspondendo à graça de Deus na nossa vida. É certo que nós jamais iremos retribuir a altura, de maneira que seja comparável àquilo que recebemos na nossa vida. Contudo, queridos, uma vida piedosa, baseada na graça que recebemos, é a vontade de Deus para cada um de nós. E aqui eu gostaria de fazer algumas aplicações.
Em primeiro lugar, irmãos, a graça, ela nos ensina e que devemos renunciar às paixões mundanas e à impiedade. Volte aí para a carta de Tito, no texto em que nós lemos, no versículo 12. Quando diz: a graça nos ensina, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas. Ou seja, queridos, e que tendo essa consciência daquilo que Deus fez por nós, o que devemos fazer, a nossa ação é renegarmos a nós mesmos. Negar a impiedade do mundo, as suas paixões, o pecado, a nossa antiga natureza. O apóstolo João, essa passagem que é muito conhecida, na sua primeira carta, capítulo 2, ele expressa assim, dá o exemplo de que não devemos estar amando o mundo, nem aquilo que no mundo há. Versículo 15, ele diz, de 1 João 2, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. O mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. E o que nós podemos entender desse texto, dessa palavra aqui, é que, estando aqui no mundo, não devemos estar apegados ao mundo, como se não tivéssemos mais como viver sem as coisas do mundo. João deixou muito claro de que as coisas do mundo são passageiras, de que o amor ao mundo não procede do Pai. Quantas pessoas não vivem afogadas na prostituição do seu próprio corpo, sem nunca encontrarem a satisfação? Quantos jovens, isso acontece muito com os jovens, mas homens e mulheres também, procuram se saciar com os desejos da sua carne, com a satisfação até mesmo sexual, e nunca vão ter aquela satisfação, nunca vão se satisfazer em meio ao seu desejo, em meio à sua prostituição e à sua corrupção, mas apenas o vazio. Quantos não cometem atrocidades por causa da cobiça e da inveja? Quantas pessoas, por causa desses males, cobiçando e tendo inveja daquilo que o próximo tem, daquilo que ele não tem, pessoas roubam e matam por coisas tão banais. A gente vê, é só o que a gente vê no jornal, de bandidos que assaltam e matam uma pessoa por causa de um aparelho celular. Às vezes a pessoa até entrega aquilo que o bandido foi roubar e a pessoa vai lá e comete um homicídio de uma maneira tão cruel. E quantas pessoas vivem infelizes por causa da escravidão ao dinheiro? Queridos, nada disso nos pertence mais. Nada dessas coisas pertencem a nós que fomos redimidos pelo Senhor. Pelo contrário, fomos libertos de todas essas coisas. Ao invés disso, devemos negar a nós mesmos. Como disse o Senhor Jesus, aquele que quiser vir após mim, toma a sua cruz. E Lucas disse, diariamente, e siga-me. O apóstolo Paulo também dizendo lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, ele também diz: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, e as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram coisas novas.
Uma segunda aplicação prática para a nossa vida, também voltando para Tito, que a graça nos ensina a viver de maneira sensata, justa e correta. Versículo 12 novamente. Educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Pegando aqui essas três palavras, né, sensata, justa, piedosamente, nós vamos entender que viver de maneira sensata significa viver com sabedoria, com entendimento. E a palavra do Senhor, ela nos mostra que o princípio da sabedoria, o princípio para que alguém seja sábio é temer ao Senhor. Ou seja, buscar a obediência e o temor a Deus. Porque vivendo assim, nos tornamos sábios. Entendemos o que é viver conforme a vontade de Deus. Somente os tolos desprezam a sabedoria e a sensatez. Porém, os servos do Senhor vivem sabiamente em obediência a Deus. Assim, obterão a sabedoria que vem do alto. A segunda palavra, viver de maneira justa, é viver de modo correto. E aqui nós entendemos que a justiça de Deus, quando a sua palavra fala sobre justiça ou de maneira justa, é a vontade do Senhor. Aquilo que Deus deseja, aquilo que é correto. Não aos nossos olhos, não aquilo que é correto para nós, mas a vontade do Senhor. E nós conheceremos a vontade de Deus à medida que nos aprofundamos no conhecimento da sua palavra, que é onde está escrito a sua vontade para nós. Mas também uma vida piedosa é um viver de dedicação ao Senhor. Piedade significa isso, é a dedicação, é a separação, é a plena dedicação a Deus. Estamos dedicando todo o nosso viver, tudo aquilo que somos ao Senhor. E uma terceira atitude prática que a graça nos ensina a tomar. Em terceiro lugar, queridos, versículo 13. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. A graça nos ensina a aguardar com esperança a volta do Senhor Jesus. Deus manifestou a sua graça a todos, disponibilizando a salvação àqueles que recebessem a seu Filho. Manifestou a sua graça, nos redimindo da condenação do pecado e nos livrando da escravidão deste, mas também, no final de todas as coisas, Deus manifestará a sua graça quando fizer aparecer a glória do nosso Salvador Jesus Cristo. Quando no fim de todas as coisas manifestar o seu Filho dos céus e nos levar para a eternidade, para o pleno gozo e paz do Senhor. Sim, queridos, devemos aguardar com esperança por essa promessa. É uma atitude prática que devemos tomar também. Talvez esperar possa não parecer uma ação, mas é uma ação. Esperar, ser paciente, é uma atitude, é uma ação que podemos fazer. Porque envolve confiar no Senhor, envolve acreditar, e a palavra esperança é esperar com fé. Esperar acreditando. Que não enxergamos com os nossos olhos agora, não vemos agora que não está na nossa frente. Nós temos a certeza plena de que morrendo aqui, ou Jesus voltando, estaremos gozando da glória do Senhor, dessa promessa que já nos é garantida, de que nada nos separa, de que nada nos afasta dessa graça.
queridos, e a graça de Deus é maravilhosa de nos conceder tudo isso e nos ensina muitas coisas. E se não fosse a graça do Senhor, o seu favor que é imerecido, nós estaríamos perdidos e sem esperança, mas lhe aprove manifestar essa graça, torná-la acessível, torná-la palpável. Nós temos acesso a ela todos os dias. E ela nos ensina a sermos dependentes. E precisamos aprender a depender dela, pois mesmo nos momentos de fraqueza, aquilo que o apóstolo Paulo falou lá em 2 Coríntios 12, 9, melhor dizendo, que a graça de Deus nos é suficiente, porque é o poder de Deus que se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então, queridos, mesmo em meio à fraqueza, a graça do Senhor nos faz ser fortes quando dependemos dele, quando dependemos do Senhor. Que venhamos a aprender, depender, conhecer, nos aprofundar nessa graça que nos é dada todos os dias de maneira abundante e sem fim, como um oceano. E nós estamos envolvidos por esse oceano como se fôssemos um pequeno grão, um pequeno átomo em meio a esse imenso oceano que nos cerca.